Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 25 de janeiro, estamos no sábado e celebramos a festa da conversão de São Paulo. A leitura é de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos 3 a 16. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade como discípulo de Gamaliel. Fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso da causa de Deus, como acontece hoje convosco. Persegui até a morte os que seguiam este caminho, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá a fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para Jerusalém, a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente, uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: Que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: Levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros. Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação junto de todos os judeus que aí moravam, veio encontrar-me e disse: Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante recuperei a vista e pude vê-lo. Ele então me disse: Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz. Porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens daquilo que viste e ouviste. E agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Meu irmão, minha irmã, a conversão de São Paulo mostra o poder de Deus no apóstolo dos gentios. Foi pela graça de Deus que São Paulo se transformou de perseguidor em apóstolo de Jesus Cristo. São Paulo se preocupava com a unidade do povo de Deus. Foi exatamente por esse motivo que Saulo perseguia os cristãos. Ele não tolerava que as pessoas se distanciassem das antigas tradições nas quais ele tinha sido educado. Saulo, portanto, era um cumpridor exato da lei, estava cheio do zelo por Deus. O caso de Saulo mostra bem que podemos estar cheios de zelo por Deus de modo errado. O próprio São Paulo o diz na carta aos Romanos: Sou testemunha de que eles têm zelo por Deus, porém não segundo o conhecimento. Paulo também tinha esse zelo errado. Prova disso são os meios violentos que ele usava para conservar a unidade do povo de Deus. Deus, porém, o converteu desse zelo errado para o verdadeiro zelo. A verdadeira unidade não se estabelece por meio da imposição e da violência, como pensava Saulo. Por isso Jesus lhe apareceu no caminho de Damasco e lhe revelou: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Nas 3 narrações da conversão de Paulo, muitos detalhes mudam. Alguns detalhes são acrescentados, outros são deixados de fora. Mas essas palavras de Jesus aparecem nos 3 relatos. Essas palavras são centrais. Sem elas, a conversão não teria acontecido. Saulo não tinha consciência de que perseguia Jesus
ao prender os cristãos. Mas o Senhor lhe revelou a profunda unidade que há entre ele e os discípulos. Eu sou Jesus Nazareno, a quem persegues. Foi somente nesse momento que Paulo teve a primeira revelação do corpo de Cristo, do qual ele tão bem falou em suas epístolas. Os cristãos são membros de Cristo pela fé. Nisso consiste a verdadeira unidade. Foi o próprio Jesus que fundou a sua igreja. O que devo fazer, Senhor? Perguntou Paulo. O Senhor lhe respondeu: vai a Damasco, lá serás informado sobre tudo o que foi estabelecido para que faças. Jesus manda que Paulo continue até Damasco para ir se encontrar com a igreja. Jesus não converte Paulo de maneira individualista. Ele quer que Paulo seja inserido na igreja, que é o corpo de Cristo. Paulo é convertido para se tornar membro da igreja pela fé em Jesus Cristo. Foi através da igreja que Paulo foi instruído sobre o que devia fazer. Depois da conversão, Paulo conservou no coração o desejo de estar unido ao povo da aliança. Ele escreve sobre isso na Epístola aos Romanos com palavras comoventes. Digo a verdade em Cristo, não minto, e minha consciência dá testemunho do Espírito Santo. Tenho no coração uma grande tristeza, uma dor contínua, a tal ponto que desejaria ser eu mesmo separado de Cristo em favor dos meus irmãos, meus parentes, segundo a carne. Eles são israelitas, a eles pertencem a adoção filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à carne, o Cristo que está acima de tudo. Deus bendito para sempre. Amém. Todos nós deveríamos ter essa mesma tristeza de Paulo. Tristeza que não impede de nos alegrar em Cristo. Porque tal tristeza é segundo Deus. É tristeza que nos une a Cristo. O sofrimento por todos os que não reconhecem Jesus Cristo. O sofrimento pelos cristãos que se separaram da Igreja Católica e que não estão na unidade desejada por Cristo. É sofrimento salutar.